cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos conversar com a professora do curso de Direito, Lenice Kellner, sobre o programa de extensão da Universidade Regional de Blumenau, que presta assistência jurídica e psicológica aos detentos e egressos do presídio de Blumenau. Aliás, o presídio regional de Blumenau enfrenta sérios problemas internos e talvez o mais grave deles é a superpopulação. Hoje, em aproximadamente 950 presos. O espaço da unidade prisional tem capacidade máxima de 450 presos, ou seja, deveria ter 450, que é o máximo. Esta superlotação significa condições degradantes para quem se encontra encarcerado naquele local. Portanto, diante desses números, há uma atrocidade humana contra os presidiários. A proposta de ressocialização já deixa de funcionar. Para iniciar nossa conversa, vamos entender como funciona o programa de extensão da universidade lá no presídio regional. A professora Lenice, quem participa do nosso programa, e ela vai nos explicar o que é este programa. Aliás, quanto tempo está em funcionamento? Boa noite e obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Esse programa de extensão já acontece há mais ou menos 18 anos. É um programa de extensão que tem dois projetos, né? Um projeto de extensão do curso de Direito, que é assistência jurídica aos detentos e egressos do Presídio Regional de Blumenau, e outro projeto de extensão da psicologia, que é assistência psicológica aos detentos e egressos também do Presídio Regional de Blumenau. O que são os egressos? Os egressos é aquele detento que já saiu do cárcere, né? Por um período, que já cumpriu a pena até 3 anos depois, ou que ainda está em livramento condicional. É aquele que ele pode sair para fazer atividades fora e depois voltar? Esse é o que está em saída temporária. Não, esse não é o egresso. O egresso é aquele que está em liberdade já. Está em liberdade, né? Já dorme em sua residência, sua casa. Não precisa voltar no presídio. Não precisa voltar, só que ele tem que cumprir condições que o juiz impõe. Então, geralmente é o comparecimento mensal ao cartório, né, do fórum, né? E ele cumpre condições, ele tem que justificar seu trabalho, sua residência, ele tem horário, muitas vezes, para se recolher à noite na sua residência, né? Ele tem condições que ele tem que cumprir. Esse é o egresso. E esse projeto de extensão da FURB envolve quantos professores e quantos alunos? Envolve 2 professoras, eu pelo Direito, né, a professora Sionara pela Psicologia. Nós temos 2 bolsistas que são remuneradas pela FURB, né, do Direito a Jaqueline Muniz e da Psicologia também a Adriana. E temos também alunos voluntários que trabalham, né, recebendo horas de ACCs também nesses projetos. Esses alunos, professora, eles ficam lá no presídio ou eles atendem no fórum? Onde é que eles ficam? Eles fazem atendimento direto ao egresso, né? Então, onde o egresso procura, onde o egresso está, né? O detento no presídio, né? E o egresso quando ele vem no fórum, todo mês assinar, né, seu comparecimento, justificar a sua atividade. No fórum, elas estão todas as tardes, da 1h30, né? 1h30 até umas 5h30 da tarde, né? No período vespertino, tanto o direito quanto a psicologia. Período de 4 horas por dia. E no presídio só quando é necessário ir lá? No presídio, nós já tínhamos atuação de termos lá todos os dias, né? Tanto de manhã quanto à tarde. Isso quando nós tínhamos um número maior de alunos também trabalhando, né? E até então, quando o Estado pagava a bolsa para alunos do curso de Direito. Até tempos atrás, nós tínhamos 5, 6 alunos pagos pelo Estado. E essa bolsa foi cortada pelo Estado, né? A Secretaria de Segurança Pública foi cortada. E nós não temos mais esses alunos dentro do presídio naquele grande número, né? Então, assim, nós temos com essa aluna do Direito, por exemplo, ela tem que se desdobrar, né? Atender tanto o ingresso no fórum e no presídio. Então, ela não dá conta da demanda, né? É uma mão de obra, sabe? É um trabalho exorbitante, grande, são muitos detentos e não vence o trabalho. Nesses 18 anos, professora, quantos... teve um determinado momento que tiveram um bom número de bolsistas? Sim, se eu for contar assim, há 18 anos atrás, a população do presídio também era pequena, né? Nós tínhamos 200 presos encarcerados, né? Então a gente conhecia todos os presos, né? Então conseguia ter um acesso maior, né, do detento, da consulta, né?
E uma época boa mesmo, Carlos, foi assim há 10 anos atrás, né? Nós tínhamos 5, 6 bolsas pagos pela Secretaria de Justiça, mais, né, bolsistas pagos pela FURB. Então, nós tínhamos grupos de trabalho de 10 alunos trabalhando em cima, né, no atendimento ao detento, né. E isso, na verdade, hoje, assim, é deficitário a quantidade de alunos trabalhando nesse programa. Porque esse tipo de trabalho de extensão, que a FURB desenvolve junto ao presídio, ele não acaba não sendo exatamente um trabalho do advogado, mas vai suprir uma lacuna, né? Na verdade, assim, o aluno, o que ele aprende em sala de aula, a parte teórica, ele vai colocar em prática, né? Porque ele, na verdade, ele está fazendo atendimento, ele faz o atendimento, ele elabora o pedido do detento, ele estuda o caso, então ele faz um trabalho já de estagiário mesmo, né? Então ele está como se fosse advogando, né? Ele está falando com o detento, escutando o que ele quer, buscando na lei o que ele tem de direito, né? Então, esse aluno sai muito mais preparado. Nós temos alunos aí que trabalharam, né, nesse projeto, hoje são ótimos advogados, são juízes, né, são promotores, que tiveram toda essa bagagem, né, de atendimento, né, de experiência profissional já na graduação. Só que esse trabalho também que nós fazemos, a gente está tendo, na verdade, só os detentos carentes também, né? A FURB não tem interesse nenhum de tirar, né, trabalho de advogado, né? Então, nós atendemos os detentos que não podem pagar advogado. Na verdade, também, Carlos, o Estado deveria ter o defensor público, né, atendendo dentro do presídio, né? Nós não temos nem advogado, nem defensor público dentro do presídio, né? Então, esse trabalho sempre foi feito pela FURB, né? Sempre foi desenvolvido pela FURB, essa assessoria jurídica. Continua agora, mesmo tendo a defensoria pública em Santa Catarina, né? Em Blumenau nós temos 5 defensores públicos, né? Eles não veem essa demanda, né, do fórum, né, que seria cuidar das audiências, dos processos em andamento, né? E eles não dão conta também da execução penal, que esse é o foco, na verdade, do projeto de extensão, né? Cuidar da execução penal. Nós não fazemos defesa de processo, né, do crime, nós cuidamos da execução penal. O que é a execução penal, Carlos? É aqueles pedidos que o detento tem direito ao livramento condicional, a progressão de regime, a saída temporária, ele quer passar em casa 7 dias com a família, a remissão quando o preso trabalha dentro do presídio, né, aquele desconto da pena de 3 dias trabalhados por um dia de pena. Então, esse trabalho de cuidar da execução da pena, de buscar esses direitos previstos numa lei de execução penal, esse é o trabalho, né, principal desse projeto de extensão. E os alunos que se envolvem, professora, é a partir de que semestre do curso de Direito? É muito variado, Carlos. Assim, essa seleção é feita com entrevista, né? Eu já peguei alunos de começo de curso que desenvolvem um trabalho espetacular. Isso vem muito do desempenho, do gosto do aluno, né? Porque o aluno tem que gostar da área criminal, né? Ele tem que ter esse olhar mais, né, humano pelo detento, né? Sem preconceito, né? Pela busca do direito, né? Pela busca dos direitos né, dessa, de certo ponto, até de minorias também, né? Mas ele tem que gostar do direito criminal, né? Então, esse, na verdade, é o principal foco, né, da escolha do aluno. O ideal seria, na verdade, aquele aluno que já tem uma experiência, né? Tem uma parte teórica fundamentada, né? Cadeiras de direito penal, de processo penal, que ele vai entender o processo, como acontece, né? Mas, assim, o empenho do aluno, assim, a escolha do aluno é muito importante. Porque Blumenau tem um presídio. Existe uma diferença entre presídio e penitenciária. Qual é a diferença mesmo entre um e outro? Na verdade, Carlos, assim, a penitenciária é para presos, né, condenados em regime fechado, né, crimes hediondos, né, é considerada a segurança máxima, né. Então é estrutura muito mais elaborada, né, com chances de fuga muito menores, né. Toda a própria construção da penitenciária é muito mais rigorosa, né, muito mais fortificada, né, pela própria estrutura material. Blumenau não é penitenciária, né? Se busca penitenciária em Blumenau, né? Até pela grande demanda, né? Pela grande quantidade de detentos, né? Blumenau é presídio regional, então ele não pega só detentos de Blumenau, ele vai pegar Pomerode, Gaspar, Ilhota, né? São todos, né, encarcerados aqui. Blumenau deveria ter presos em regime semiaberto e aberto, que isso que fala a lei, né? O presídio seria para condenados em regime semiaberto e aberto. Não é o que acontece. Blumenau, hoje, nós temos uma grande demanda de condenados em regime fechado aqui. Eles ficam aguardando vaga para a penitenciária, né? Curitibanos, São Cristóvão, né? Agora São Pedro Alcântara, Chapecó, Florianópolis, né? E como não tem vaga nas penitenciárias, que também estão superlotadas, ele fica aguardando a pena, né, fica cumprindo a pena aqui, em condições irregulares, conforme a lei.
que é esse preso que comete um crime hediondo, como, por exemplo, um assalto à mão armada, um crime bárbaro, né? Um crime de estupro, né? São crimes, o homicídio qualificado, né? O próprio tráfico também é equiparado ao crime hediondo, né? Na verdade, na penitenciária teria condições melhores de trabalho, né? Que as penitenciárias de Santa Catarina são equipadas, né? Até 2 semanas atrás, eu e a professora Sionara estávamos em Curitibanos, em TV lá, que a realidade é outra, né? O espaço físico da penitenciária é maior, 90% dos presos trabalham lá, então o ócio, na verdade, não existe lá dentro, né? Então o preso, ele preenche o tempo dele com o trabalho, né? Com outras atividades, ele tem também a prática desportiva lá dentro, né? Ele preenche o tempo e também, né, Carlos, com esse trabalho que ele desenvolve, ele recebe, né? Ele é remunerado por isso, né? E uma parcela dessa quantia, desse dinheiro, vai ser encaminhada aos seus dependentes, né? A grande massa carcerária hoje no Brasil são homens, né? E esses homens geralmente têm família, né? Claro, temos uma clientela de pessoas encarceradas que são solteiros também, né? Mas tem muitos que são pais e deixaram filhos em casa, né? Deixaram esposa. Então, o preso que trabalha consegue encaminhar, pelo menos, né, algum valor para essas famílias para se manterem enquanto ele está no cárcere. Porque aqui em Blumenau tem homens e mulheres no presídio, né? Sim, aqui não tem essa divisão, né? Não, aqui não tem. Curitibanos é só masculino, né? Aqui em Blumenau nós temos 80% são homens e 20% são mulheres recolhidos. Fica dentro do próprio sistema prisional, né? São alas separadas, mas eles estão juntos. Ah, sim. Bom, nós estamos conversando com a professora Lenice, ela está explicando como funciona um programa que presta assistência jurídica e psicológica aos detentos e egressos do Presídio Regional de Blumenau. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente vai fazer uma abordagem em torno de quem são os presos aqui de Blumenau e quais são essas condições que eles se encontram no presídio. A gente já volta.